Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Empreendedorismo. Hoje, um episódio especial porque, se vocês repararem lá no nosso canal, o segundo episódio que nós tivemos foi com o Maurício, só que virtual. E hoje, diretamente de Portugal para cá, né, Maurício? Então, muito obrigado por ter vindo, né? Para a gente aproveitar essa tua visita aqui e conversar um pouquinho sobre o mundo dos negócios, o mundo do empreendedorismo, que para nós faz parte da vida, né? E tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui, embora curto, vai agregar muito para quem está lá do outro lado. Então, Maurício, obrigado por ter aceito o convite, por ter feito essa visita aqui. E aproveite e já se apresente aí para a turma, apresente a Core Angels. Perfeito. Obrigado pelo convite, Kai. Eu sou gestor, meu nome é Maurizio Calcopietro, né? Eu morei 21 anos no Brasil, né? Inclusive em Curitiba, 15 anos em Curitiba, e 6 anos em São Paulo. Fui executivo na Ferrero, uma empresa multinacional, né? Conhecida, né? Chocolate, sobretudo. Opa! Né? E recentemente, então há 6 anos moro em Portugal, em Lisboa, e sou desde 2019 sou gestor da Core Angels Atlantic, que é um fundo de investimento anjo que investe em startups brasileiras que querem internacionalizar na Europa a partir de Portugal, né? Então Portugal como porta de entrada, né, para startups brasileiras que têm um negócio global, digital, que tem um produto validado minimamente aqui no Brasil e que estão planejando de expandir o próprio negócio em Portugal especificamente, mas a ideia é Portugal como porta de entrada, porque o mercado maior realmente é a Europa, que estamos falando de mais de 500 milhões de habitantes, né? Portugal tem só um pouco mais de 10 milhões, então, mas é interessante como chamamos soft landing para de Portugal expandir para o resto da Europa. Por isso que nós achamos interessante esta tese de investimento, porque percebemos que tinha bastante brasileiro, né, seja empreendedores, seja investidores, né, olhando Portugal como realmente novo hub na Europa. E a Core Angel International é um guarda-chuva. Nós fomos o primeiro fundo, mas tem mais de outros 10 fundos, grupos, no resto da Europa, tem nos Estados Unidos, tem aqui no Brasil. Então, a ideia é ter uma marca global de investimento anjo, profissionalizado, no sentido que é investimento anjo, só que com um modelo mais parecido com um VC, no sentido que tem gestores remunerados, o investimento é feito pelo fundo, né? A startup é investida pelo fundo e não diretamente pela pessoa física, pelo investidor. Então, tem algumas características de fundo, de VC, mas com um mindset típico de anjo, ou seja, participação, smart money, né? A possibilidade de participar, de mentorar esses empreendedores, né? Então, é interessante para quem, além do retorno financeiro, visa também a uma participação, a um aprendizado, né, neste mundo, e também o legado, o propósito de você colocar a tua experiência, o teu know-how, assim, para esta startup crescer, neste caso especificamente na Europa. Não, perfeito. E era o que a gente conversava um pouco antes aqui nos bastidores, pessoal, da relevância que o fundo apresenta para family offices, né, e outros grandes empresários que gostariam de diversificar, né, o seu portfólio de investimentos. Então, de modo que eles podem buscar a Core Angels como uma fonte ali de multiplicar, né, os seus recursos, porque realmente, como você falou, está presente em vários locais, tem uma visão bem profissional, né, até com experts atuando ali, né, de maneira robusta. Então, é uma grande oportunidade para aqueles que desejam, né? E essa é uma tendência que a gente vê hoje no mundo dos negócios. Bom, feita essa breve apresentação, que poderia durar horas aqui, pessoal, considerando o know-how do Maurício, vamos começar por um tema que é bem relevante, né? Até por conta do que a gente ouve dos nossos clientes aqui no escritório, e também vou puxar aqui de um histórico meu e do Maurício aqui, que a gente se conhece há alguns anos, né? Eu não vou saber precisar aqui, né, Maurício? Mas o Maurício, até enquanto pessoa física, já investiu em clientes nossos, né? E também por meio do fundo. Temos 2 cases aqui que a gente vai tratar, que é a Transfira e a Sizebay.
E a grande questão que gira em torno dessa pergunta é, poxa, quando uma empresa, né, deseja dar esse próximo passo de se capitalizar ou de crescer, né, expandir seus negócios, ela sempre cogita a questão do investimento. Tá? E temos aqui desse lado hoje um grande investidor e também representante de uma grande investidora. E a pergunta é, Maurício, quando você, né, e a Core Angels analisa projetos, né, empresas, o que vocês mais avaliam no sentido de que, poxa, aqui vale a pena, né? Aqui talvez ainda não seja o momento. Né? Então essa é a grande pergunta. E talvez até para a gente trazer um pouquinho mais de requinte nessa resposta, trazer um pouquinho como que foi o olhar de vocês para a Transfira e para a SciBay quando você foi realmente decidir investir neles, né? O que chamou a atenção que trouxe essa oportunidade para a mesa? Perfeito. Então, faço uma premissa. No caso da Core Angel Atlantic, a decisão de investimento, de em qual startup investir, é tomada pelo colegiado dos investidores. Então, eu como gestor, e o meu colega também, Lucas, que ele é o portfolio manager, nós fazemos uma pré-seleção de startup que tenham o requisito mínimo, ou seja, um ano de faturamento, a possibilidade, assim, um produto global que tenha fita na Europa, mas depois a decisão é tomada pelo colegiado, pelo 2/3 a favor, né? Tem uma votação, né? Então, isso é interessante, não somos nós gestores que decidimos, mas cada investidor tem direito a um voto, né? Então, o resultado desta votação define se realmente vamos investir naquela startup ou não. Então, é interessante porque mitiga o risco, né? Porque é a opinião de vários investidores. Nós hoje temos 39 investidores com perfil diferente, com background diferente. Tem executivo na área de finanças, na área de retail, né? De varejo, de educação. Então, isso enriquece muito o debate e a discussão para depois definir, orientar e todos nós definir para qual startup investir. Foi assim que aconteceu no caso da 6Bay. 6Bay foi a nossa primeira investida. Eu conheci pessoalmente o founder, né, o co-founder, Marcelo, no Web Summit em 2018, e foi lá que, assim, convidei, né, porque em 2019 criamos a Core Angel Atlantic. Ele participou do nosso primeiro comitê de investimento, porque nós organizamos este tipo de comitê onde a startup se apresenta, né, e depois tem um debate, né, tem perguntas e respostas, e depois tem esta fase de votação. E a 6Bay nos chamou a atenção, junto com outras 3 startups, se apresentou. Na época, o primeiro comitê foi presencial, foi híbrido, na realidade. Depois, a partir daquele momento, foi sempre online. E a 6Bay realmente nos chamou a atenção porque este é um critério que nós usamos na seleção e na escolha de onde investir, é a questão da competência da equipe, que é importante que seja uma equipe complementar, com skills diferentes, né, e complementares. E, a dizer a verdade, no caso da 6Bay especificamente, eu acho que ajudou o fato que um dos founders tem cabelo grisalho. Isso, assim, não quero generalizar, mas o fato de ter um dos founders com uma experiência já corporativa, uma experiência, isso é importante, porque junto com o mais jovem, né, que dá agilidade, né, energia, mas ter alguém, né, com experiência, acho que é um pouco fora do estereotipo, né, estereotipo da startup, que normalmente são jovens, que saem da faculdade. Na verdade, é importante saber que quando tem uma pessoa, isso é um diferencial. E nós também, na Core Angel, como já se falou, assim, várias oportunidades, investimos mais no jockey que no cavalo, né? Porque o que importa realmente são as pessoas, né? Então, isso te diria que estas competências foi um dos fatos, com certeza, mais importante na definição, na aprovação da 6Bay, por exemplo.
Ovviamente tem a questão do produto, que tem que ter um market fit, é importante fazer esta análise, né, do mercado, porque a Europa é bem diferente. Se nós falamos de Europa, mas Portugal, imagina, Portugal, Alemanha... Culturas completamente diferentes, né? Culturas diferentes, línguas diferentes, então é complexo, né? Por isso que é importante começar de Portugal, onde tem mais assim, analogias, mais parecido com o ambiente brasileiro, tanto que sobretudo para founder brasileiro faz todo sentido começar por Portugal. Então te diria que este é o caso da 6B. A Transfira foi investida aqui pela Curitiba Angel, né, onde eu sou ainda investidor, e foi, eu te diria que lá também a Transfira era bem no começo e se apresentou. Eu lembro, eu conheci eles, na realidade foi uma outra startup, uma founder de uma startup aqui de Curitiba, que é a Neomod, me apresentou a eles. E eu gostei muito do Guilherme na época, era o founder, né, um dos co-founders. E eu fui o anjo leader, né, que apresentei para a Curitiba Angel para fazer o pitch. E lá a metodologia é um pouco diferente o processo é um pouco diferente da Core Angel Atlantic, mas na Curitiba Angel, na realidade, que está interessado investe, né, decida, né, de investir, investe diretamente, né. E na época me lembro que a Transfira teve bastante, assim, as pessoas chamou a atenção a competência também dos founders. Eu te diria que a decisão foi em cima, mais uma vez, sobre as pessoas. Tanto que a Transfira mudou muito, pivotou, imagina, com a chegada do Pix, né, mudou tudo. Mas isso mostra que quando você investe nas pessoas, pode pivotar, o produto pode mudar, mas você está investindo nas pessoas, né? E no caso, realmente, da Transfira, foi assim, te diria, o motivo principal do investimento. E a coisa interessante é que eles são os dois de Joinville, né? E os dois foram atendidos por vocês. Então, isso é uma coincidência interessante, né? Eu, como investidor nas duas também. Então... Não, bem legal essa história, né? E eu acompanhei desde o início ambas, né? E é isso que você comentou, Maurício. É essa maturidade, né, essa senioridade, assim, que não está relacionada, às vezes está relacionada à idade, né, mas sempre a experiências que eles viveram, né, seja em outros projetos, seja até mesmo no próprio projeto pivotando, né, como a gente viu. Então, realmente, investir nas pessoas talvez seja mais seguro, né, do que só no produto, que as coisas podem mudar, como Sim. Você bem lembrou da questão do Pix, né, que na época eu acompanhei o drama, né, no sentido de que, poxa, vamos ter que reinventar a roda. Né, e Exato. Conseguiram, né? E os founders da Transfira vêm da Conta Azul, né? Então, tinham uma experiência, né? Então, isso fez toda a diferença. Bem legal. E, bom, aproveitando aqui esse momento em que ambos, né, de um lado como investidor nessas duas empresas e eu do outro lado como advogado, né, eu vou trazer um ponto que não só para eles, mas como para todos, né, é de extrema relevância. Eu puxo para o meu lado aqui, que é a questão jurídica que permeia essas transações, né, dos aportes, do investimento, de eventualmente a realização de um exit, né, de toda essa negociação que eu, assim, vivencio e eu noto, né, o quanto é importante isso, né. Então, eu trago aqui, desde o momento do início do namoro, digamos assim, né, da negociação, de avaliar as informações, fazer uma due diligence, na sequência, começar a falar sobre alguns pontos negociais que logo mais se transformarão em cláusulas, para daí termos o contrato, a negociação em si, e daí a assinatura, cumprimento das condições precedentes, e aí o recebimento efetivo do montante, né? Eu queria a tua opinião, Maurício, só para eu não ficar puxando só para o meu lado aqui, né, de como você enxerga a assessoria jurídica neste processo. É fundamental. Eu te diria que é importante ter um parceiro estratégico que conhece bem este mundo, e realmente é importante esta assessoria, porque assim, este processo normalmente toma um certo tempo, e é importante a competência de ter assessores que conhecem, né, este processo,
Ed é fundamental porque, assim, as duas partes, claramente, quer fazer o próprio interesse, né? É importante ter esta intermediação, né? Que tende a fazer o interesse dos dois, né? Tende a realmente fazer... Ed é importante porque, sem uma assessoria, é o barato que sai caro. Porque, imagina, você não tem um assessor, tenta resolver... Sim, sem ninguém, assim, isso pode realmente gerar grandes problemas e dar realmente dar tudo errado. Então é fundamental realmente e de que tem já experiência, né, no mercado, né, que sobretudo neste mundo de startups, né, porque é diferente do mundo assim de corporate, né, consolidado e tudo. Então tem cláusulas específicas, né, nesta área jurídica de inovação de startups. Então, eu diria que é fundamental. Então, sim, e eu vejo que, na realidade, quando a gente olha só para o contrato, né, e avalia ele como um instrumento estático, é um erro, né, porque ele, na verdade, é a regra do jogo. Ao passo que aquela cláusula, se cumprida, ou se parcialmente cumprida, ou se não cumprida, ela gera diferentes reflexos no futuro, tanto para o founder, né, para o executivo da empresa, quanto para a própria empresa. Né? Poxa, não cumpriu uma cláusula ou declarou que a empresa não tem nenhum débito e está tudo bem, mas na realidade, no transcurso daquele contrato, identificam-se algumas questões. Né? Poxa, o que acontece? Se passa despercebido, isso pode ensejar numa multa, numa indenização, né? Ou o não pagamento de uma tranche do investimento. Né? Então tem tudo isso que eu vejo assim que as cláusulas de declarações e garantias, que são aquelas mais cuidadosas que têm que ser feitas, né? Se tiver uma parcela vinculada a earn-out também, né? Poxa, também outro ponto que se o founder não tiver total clareza daquilo que ele está assinando, ele pode não alcançar, né, aquela parcela que ele já estava considerando como parte do pagamento. Né? E então eu vejo que esse ponto é relevante. E também, como você falou dessa questão da experiência, é saber também o que é prática de mercado. Não dá para dizer, não, isso aqui não faz sentido para nós. Não, pera lá, o mercado é assim. Né? E tem que ser um negócio bom para as duas partes. Senão não tem negócio. Né? Não existe também assessoria jurídica nesse tipo de transação olhar tão somente apenas para um dos lados. Tem que ser bom para todos. Que é a atuação para o negócio, né? Que é o que aqui que o escritório costuma adotar, né? Essa prática. E eu comento que a gente tem orgulho de dizer que todas as operações que a gente se envolveu, todas foram 100% proveitosas. Não teve nenhuma que, puxa, não deu negócio, né? Justamente porque a gente trabalha. Também tivemos muita sorte de trabalhar com outros colegas que também tinham essa visão, né, de construção, de ponte e não de defender apenas um direito ou outro. Então, eu vejo também dessa forma, né, como você falou, né, não só essencial, mas como parte estratégica desse processo de casamento entre as duas partes. Né? Exatamente. Bom, e agora, Maurício, né, como a gente está fazendo um episódio mais curto, chegando ao final aqui do nosso bate-papo, eu queria que você compartilhasse com quem está nos assistindo um pouquinho da sua visão de quais são as tendências nesse mundo de fusões e aquisições, de investimento, para daqui 1 ano, 2 anos. O que você acha que pode ser a tendência? O que vocês estão mirando? Né? A sua visão aí vindo de fora é bem relevante para nós aqui. Ok. Mas, com certeza, assim, nós, como fundo, temos duas maneiras de sair, né, de ter um exit, que é exatamente M&A, né, uma compra, né, da nossa participação na compra da empresa e a entrada de fundos, né, em rodadas, né, seguinte à nossa, que normalmente é uma série A, porque nós entramos um pre-seed, seed, então normalmente série A já é o momento de sair para nós. Então esses são os 2 momentos de liquidez do nosso fundo. Com certeza a tendência é de consolidação, né? E no caso nosso, que investimos em startup brasileira na Europa, este primeiro caso que da 6B foi uma empresa multinacional brasileira, né, ítalo-brasileira, e
que é importante, até porque estamos falando de uma startup brasileira, então uma startup que já está presente na Europa, né, comprada para uma empresa como a Audaces, que já tem presença na Europa, é muito bom. Isso vai com certeza expandir ainda mais o negócio no mercado europeu e não só europeu. Então a questão da operação de M&A, né, vai ser sempre mais importante, né, no nosso caso, seja na Europa, seja então em empresas europeias, né, como é o caso da Trasfira, né, que foi uma empresa europeia, ou como no caso da SSB, que foi uma empresa brasileira, multinacional, né, que nasceu no Brasil, em Florianópolis, né, com presença já forte na Itália. Isso com certeza é a tendência, né, e possibilita, assim, sobretudo na Europa, né, a possibilidade de nós sair como investidores anjo, que nós entramos em uma fase inicial e para nós não faz muito sentido ficar muito tempo. Assim, nós costumamos sair ou numa série A ou uma operação M&A, quando realmente o nosso papel acaba um pouco, né? Não vale a pena continuar. Nós queremos realmente cobrir fazer o nosso papel em uma fase inicial, né? Que é a early stage, no qual realmente nós agregamos valor, abrimos portas, o smart money, e a tendência é realmente sair nesta fase, né? De M&A ou série A. Então, nós também ajudamos a nossa startup, tentamos entender com eles qual é a estratégia para o exit, né? Se fala muito de early exit, né? De sair, né? Eu concordo, porque realmente, neste momento, assim, nosso papel que investimos numa fase pre-seed e seed, não faz sentido realmente sair em 4, 5 anos, 6 anos máximo. Não faz sentido realmente continuar. Essa é a nossa tese. Nossa tese. E isso é importante, né, que seja alinhado, obviamente, com nossos investidores, né? E é importante também, quando nós investimos, também ter esta visão dos founders, né, sobre o exit, né? É importante isso já desde o começo. Pensar, daqui a 5, 6 anos, 7 anos, o que nós queremos, para realmente já pensar em uma estratégia, né, que pode ser tanto de M&A ou tanto de entrada de novo capital, né, de novos fundos, mas é fundamental alinhar isso desde o começo, seja entre os founders e seja com os investidores. Então isso é fundamental. Com certeza. E isso aí a parte jurídica faz muito bem nos contratos, né? E acordo de sócio. Perfeito. Desde o contrato, seja de mútuo, seja um safe, né, lá fora, enfim, e lógico, assim que ingressa no contrato social, né, aí sim o acordo de sócio, como o Maurício bem colocou, o importante é todo mundo saber a regra do jogo, né, e ter a regra do jogo formalizada. Né? Às vezes se sabe a regra do jogo, porém ela não está formalizada. E daí nós podemos ter algum esquecimento, né, de ambas as partes, e daí a gente não conseguir executar aquilo da forma como foi idealizado no início, que se tiver um contrato, tranquilo. E, bom, chegamos aqui ao final, né? Trouxemos aqui 2 casos que geram uma certa coincidência, né? Onde o Maurício esteve de um lado como investidor e nós aqui como assessores jurídicos, né? E ambas as startups foram investidas logo no início e tiveram um grande sucesso, né? A SciSbay foi comprada pela Audaces e a Transfira foi comprada pela Pay Retails, então gerou essa valorização grande, né, das empresas e, portanto, o fundo teve sucesso, né? O Maurício também nessa empreitada da startup, e nós tivemos o privilégio, né, e a honra de poder acompanhar essa trajetória e assessorar do início ao fim. Então, Maurício, eu agradeço a sua visita aqui no escritório, está sempre convidado a voltar aqui, né? Já temos até uma relação próxima, né? Então, de amizade aqui, e que foi gerada pelo profissional, né? Alguns casos aqui que a gente vivenciou em conjunto. Então, pessoal, ficamos por aqui. Maurício, obrigado novamente. Obrigado, prazer, né? Para mim estar aqui agora em Curitiba, né? Quem sabe a próxima vez em Portugal. Né? Perfeito. Talvez em um Web Summit, por que não? Exatamente. Maurício. Okay? Obrigado, então. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço.